Você sabia que existe uma data no calendário britânico onde até hoje as pessoas queimam um boneco de palha em comemoração? Não em tristeza. Em celebração. Toda noite de 5 de novembro, há mais de 400 anos, a Inglaterra acende fogueiras, solta fogos de artifício e queima a imagem de um homem que tentou explodir o parlamento inteiro com o rei dentro. E a parte que ninguém te conta na escola é a seguinte. Dependendo de como você olha para a história, esse homem não era um terrorista. Era alguém que havia chegado ao limite do que uma pessoa consegue suportar quando o governo decide que a sua fé é crime. O que Guy Fawkes planejou em 1605 foi uma das conspirações mais ousadas, mais detalhadas e mais quase bem-sucedidas da história política europeia. 36 barris de pólvora escondidos nos porões do parlamento. Meses de preparação. Um grupo de homens que havia decidido que não havia mais caminho dentro do sistema para quem era católico na Inglaterra do rei Jaime I. E o detalhe que vai mudar a forma como você entende essa história inteira não é a pólvora. É o que havia acontecido antes dela. Antes de continuar, se você chegou até esse canal agora, considere seguir e ativar o sininho. Esse canal existe para trazer histórias reais com a profundidade que elas merecem. Sem enrolação, sem sensacionalismo barato. Só pesquisa séria e narrativa que respeita sua inteligência. Cada seguidor novo ajuda esse trabalho a continuar. Comenta o que acha, traz suas perguntas, conta o que você já sabia sobre Guy Fawkes. A galera aqui já está transformando os comentários num lugar incrível de troca. Agora deixa eu te contar o que realmente aconteceu. A Inglaterra de 1605 não era o país tolerante e parlamentarista que a história posterior gostaria que fosse o ponto de partida da modernidade democrática britânica. Era um país em que a religião que você praticava determinava se você tinha direitos ou não. Não como metáfora. Como lei. A reforma protestante havia chegado à Inglaterra não primariamente como convicção teológica mas como instrumento político nas mãos de Henrique VIII, que havia precisado de um divórcio que o Papa não estava disposto a conceder e havia encontrado na ruptura com Roma a solução para o problema matrimonial e a oportunidade para a confiscação das propriedades da Igreja que havia financiado décadas de governo. O que havia sido feito por pragmatismo político havia produzido consequências que se estendiam muito além do casamento de Henrique. Havia criado uma identidade nacional inglesa progressivamente construída ao redor do protestantismo como marcador de lealdade ao Estado. E havia colocado os católicos ingleses numa posição que foi piorando ao longo das décadas seguintes com a consistência específica das perseguições que se alimentam de lógica própria. Os católicos haviam sido removidos de cargos públicos. Impedidos de praticar a fé abertamente. Sujeitos a multas pesadas por não comparecer aos serviços protestantes obrigatórios. Proibidos de ter professores católicos para os filhos. E, no extremo da escala de consequências, sujeitos à execução por abrigar padres católicos ou por praticar os sacramentos da fé que haviam herdado dos pais e dos avós. Isso é fundamental para entender o que viria depois. Porque Guy Fawkes não acordou num dia e decidiu que queria explodir o parlamento. Chegou lá por um caminho. Guy Fawkes nasceu em York em 1570. Numa família que havia sido protestante mas que havia se tornado católica através de reconversão que as fontes descrevem como genuína, o tipo de reconversão que acontece quando a fé é escolhida em vez de herdada e que por isso frequentemente produz comprometimento mais intenso do que a fé recebida por nascimento. Cresceu numa Inglaterra onde ser católico era viver com uma consciência constante da diferença entre o que você era e o que o Estado considerava aceitável que você fosse. Não era perseguição que chegava todo dia em forma de violência direta para a maioria das pessoas. Era a presença permanente de um sistema que havia decidido que sua identidade religiosa era incompatível com a cidadania plena.
Essa experiência de viver como cidadão de segunda categoria num país que era o seu produzia efeitos que variavam enormemente de pessoa para pessoa. Alguns católicos ingleses desenvolveram a capacidade de coexistir com a limitação, praticando a fé em privado e navegando as exigências públicas com a flexibilidade que a sobrevivência às vezes exige. Outros mantinham a fé com uma intensidade que a perseguição parecia amplificar em vez de reduzir. Fawkes pertencia à segunda categoria. E havia algo na forma como havia processado os anos de limitação que havia produzido não apenas comprometimento religioso, mas disposição para a ação que a maioria dos católicos ingleses não tinha. A diferença entre acreditar que uma situação é injusta e estar disposto a fazer algo sobre ela de formas que têm consequências irreversíveis é uma diferença que não pode ser completamente explicada por análise de circunstâncias. Há algo de temperamento ali. De como uma pessoa específica processa a injustiça específica. Fawkes foi para a Europa continental. Lutou nos exércitos espanhóis nos Países Baixos pelo lado católico nos conflitos que os protestantes e católicos europeus travavam com a frequência e a intensidade que conflitos religiosos da época produziam. Desenvolveu experiência militar real, conhecimento de explosivos e uma rede de contatos entre católicos europeus que incluía pessoas suficientemente frustradas com a situação dos católicos ingleses para que projetos ambiciosos encontrassem ouvidos dispostos. Robert Catesby era o arquiteto intelectual da conspiração. Fawkes era o especialista técnico. Mas Catesby era o homem que havia concebido a escala do que estava sendo planejado e que havia construído o argumento que convenceu os outros de que estava justificado. E o argumento de Catesby não era simples de refutar para quem havia vivido o que os conspiradores haviam vivido. Dizia o seguinte: os católicos ingleses haviam tentado os caminhos dentro do sistema. Haviam peticionado. Haviam esperado que monarcas mais simpáticos chegassem ao poder e fizessem as mudanças que prometiam. Haviam esperado pela Rainha Maria, que havia revertido a reforma por alguns anos antes de Elizabeth e reverter novamente. Haviam esperado que Jaime I, filho de Maria, rainha dos escoceses, que havia sido criado como católico antes de ser reconvertido ao protestantismo, honrasse as indicações de tolerância que havia dado antes de chegar ao trono. Jaime I havia chegado ao trono em 1603 e havia decepcionado cada uma dessas esperanças com a eficiência específica dos monarcas que dizem o que é necessário dizer para chegar ao poder e depois fazem o que é necessário fazer para manter o poder que chegaram. As leis contra os católicos não haviam sido aliviadas. Haviam sido endurecidas. E Catesby havia chegado à conclusão de que havia uma diferença fundamental entre uma situação injusta que o tempo e a paciência eventualmente resolveriam e uma situação injusta que havia sido construída de forma suficientemente sólida para que tempo e paciência não fossem instrumentos adequados. Para a segunda categoria de situação, argumentava Catesby, apenas a remoção da estrutura que a sustentava produziria mudança real. A estrutura que sustentava a perseguição aos católicos ingleses era o parlamento protestante e o rei protestante que o chancelava. A remoção que Catesby havia concebido era literal. O plano era de uma audácia que é difícil de processar completamente quando você entende os detalhes. Alugar o porão diretamente abaixo da Câmara dos Lordes. Encher esse porão com pólvora em quantidade suficiente para garantir que o que estava acima não sobrevivesse. Detonar no dia de abertura do parlamento, quando o rei Jaime I, sua família, seus ministros e os membros de ambas as câmaras estariam presentes simultaneamente. Usar o caos que se seguiria para lançar uma insurreição católica que aproveitaria o vácuo de poder e instalaria um governo mais favorável aos católicos ingleses. Cada parte desse plano tinha uma lógica interna que fazia sentido dentro do conjunto, desde que o conjunto funcionasse,
que era uma condição com variáveis que o grupo havia subestimado de formas que só ficaram completamente visíveis depois. O porão foi alugado. Os barris foram transportados. Fawkes foi designado para a detonação, função que combinava com sua experiência militar e com a qualidade específica de frio sob pressão que ele havia demonstrado em campo. Por meses, o plano havia permanecido secreto com uma disciplina notável dado o número de pessoas envolvidas e a natureza do que estava sendo planejado. 13 homens ao todo. Cada um com razões próprias que o haviam levado até ali. Cada um ciente de que o que estavam fazendo não tinha caminho de volta. E então chegou uma carta. A carta chegou a Lord Monteagle em 26 de outubro de 1605. Anônima. Dizendo que não fosse ao parlamento na abertura de 5 de novembro. Que um golpe havia sido planejado. Que os detalhes não podiam ser revelados, mas que o perigo era real. Quem escreveu a carta é uma das questões que os historiadores debatem até hoje sem que consenso definitivo tenha se formado. A teoria mais aceita é que foi um dos conspiradores com vínculos familiares ou de amizade com Monteagle, que havia entrado em conflito interno entre a lealdade à conspiração e a incapacidade de deixar que alguém específico fosse para a morte sem aviso. Esse tipo de conflito interno é o que grandes conspirações com participantes humanos frequentemente encontram. Monteagle levou a carta ao governo. O governo ordenou buscas. Na madrugada de 5 de novembro de 1605, nas horas antes do horário marcado para a abertura do parlamento, Guy Fawkes foi encontrado no porão com os 36 barris de pólvora e os materiais de ignição. Havia chegado a menos de horas de executar o que havia sido planejado por meses. O que aconteceu depois da prisão de Fawkes tem a qualidade dos interrogatórios que séculos XVII conduziam com instrumentos que o século XXI prefere não descrever com detalhes excessivos, mas que produziram as informações que o governo queria produzir com a eficiência que métodos de pressão extrema aplicados a pessoas que eventualmente entendem que não há saída sempre produzem. Fawkes resistiu por 2 dias antes de começar a falar. 2 dias é um detalhe que as fontes registram com uma consistência que sugere que era notável mesmo pelos padrões da época. A resistência tinha uma qualidade que os que a conduziram registraram com um misto de exasperação e involuntário respeito que adversários que demonstram mais do que o esperado às vezes produzem em quem os enfrenta. Os outros conspiradores que haviam fugido de Londres quando a notícia da prisão de Fawkes chegou foram caçados em dias. Catesby e outros morreram em confronto com as forças do governo antes de serem capturados. Os que foram capturados vivos foram levados a julgamento. O julgamento teve a qualidade dos julgamentos políticos de alta visibilidade da época, onde o resultado havia sido determinado antes que o procedimento começasse e onde o procedimento existia para dar ao resultado a forma de legitimidade que o poder em exercício precisava que tivesse. Fawkes foi condenado. A execução estava marcada para 31 de janeiro de 1606. No dia da execução, Fawkes saltou da plataforma antes que o carrasco pudesse completar o procedimento, quebrando o pescoço na queda e evitando a parte da execução que havia sido desenhada para ser a mais longa e a mais pública. Até o fim, havia feito a escolha que restava disponível. O que a conspiração da pólvora revela sobre a psicologia da resposta extrema à injustiça institucional tem camadas que a narrativa simples de terrorismo fracassado não alcança. Fawkes e os outros conspiradores não eram pessoas que haviam chegado à conspiração por ausência de alternativas que nunca haviam tentado. Haviam tentado as alternativas. Haviam vivido dentro de um sistema que havia respondido às tentativas com o endurecimento progressivo das condições que as tentativas estavam tentando mudar. Há um ponto na experiência de injustiça prolongada sem resposta onde a lógica de moderação começa a se esvaziar de conteúdo prático. Não porque a moderação seja errada em abstrato.
Mas porque moderação como estratégia pressupõe que o sistema que está sendo abordado de forma moderada tem os mecanismos para responder de formas que a moderação pode alcançar. Quando esses mecanismos estão sistematicamente fechados para um grupo específico, a moderação não produz resultados moderados. Produz os mesmos resultados que a inação produziria, só que com mais esforço e mais tempo investidos em algo que não estava disponível para chegar ao que prometia. Catesby havia chegado a essa conclusão. Fawkes havia chegado a essa conclusão. A questão que a história coloca não é se a conclusão era correta. É o que essa conclusão produzia quando era agida. E o que produzia em 1605 era 36 barris de pólvora num porão e uma cadeia de eventos que havia destruído os conspiradores sem ter conseguido destruir o que os conspiradores haviam tentado destruir. A perseguição aos católicos ingleses continuou depois de 5 de novembro de 1605. Em muitos aspectos piorou, porque a conspiração havia fornecido ao governo protestante a justificativa que narrativas de ameaça sempre fornecem para o endurecimento de medidas contra o grupo associado à ameaça. A resposta extrema havia produzido o oposto do que havia pretendido produzir. Isso não é argumento de que os conspiradores estavam errados sobre a injustiça que os havia motivado. É a observação de que injustiça real e resposta eficaz à injustiça são questões separadas que frequentemente não se resolvem simultaneamente. Aqui está um micro detalhe que a maioria das pessoas não sabe e que muda a forma de entender essa história. A máscara de Guy Fawkes que você vê em manifestações políticas ao redor do mundo hoje, que apareceu no filme V de Vingança e que se tornou símbolo global de resistência ao autoritarismo, não foi criada como homenagem a Fawkes. Foi criada para o oposto. As comemorações de 5 de novembro na Inglaterra foram estabelecidas pelo próprio governo como celebração da falha da conspiração. O boneco que é queimado nas fogueiras era originalmente a imagem de Fawkes sendo destruído publicamente, anualmente, para que a memória do que havia sido tentado permanecesse como aviso. O sistema havia tentado transformar Fawkes em símbolo do que acontece com quem desafia a ordem estabelecida. E ao longo de 400 anos, a simbologia havia lentamente se invertido. O rosto que havia sido queimado como aviso passou a ser usado como símbolo de desafio. Isso diz algo sobre como o poder e a resistência ao poder negociam significado ao longo do tempo que nenhuma das partes de 1605 havia calculado que estaria negociando. A ficção que essa história inspirou é abundante e significativa. V de Vingança. Tanto a história em quadrinhos de Alan Moore quanto a adaptação cinematográfica de 2005 usa Fawkes explicitamente como referência fundadora. O protagonista é um homem que vive numa Inglaterra distópica futura e que adota a máscara e a filosofia de Fawkes como instrumento de resistência contra um governo autoritário. O que Moore fez com o material histórico foi o que os melhores usos de referências históricas fazem. Não idealizou Fawkes. Criou um personagem que compartilha a disposição para a ação extrema de Fawkes e que enfrenta as mesmas questões sobre onde está a linha entre resposta justificada e excesso que a história real coloca e que ficções honestas não resolvem com facilidade. O Coringa de Todd Phillips tem uma ressonância diferente com essa história. Arthur Fleck, como os conspiradores de 1605, havia tentado existir dentro de um sistema que havia repetidamente comunicado que não havia espaço adequado para ele. A ruptura que produz é a resposta ao acúmulo de uma comunicação que eventualmente se torna impossível de não receber. A diferença é que Fawkes havia escolhido com deliberação e havia construído a capacidade de executar a escolha com planejamento extenso. Arthur Fleck havia chegado ao ponto de ruptura por acúmulo. Mas as duas histórias chegam ao mesmo lugar fundamental, o ponto onde alguém decide que o que existe não pode continuar existindo da forma que existe. O Conde de Monte Cristo oferece a estrutura da resposta longa e planejada,
da construção de capacidade de resposta durante o período de acúmulo, que ressoa com os anos que Fawkes havia passado na Europa continental antes de retornar. A diferença é que Dantes tem alvos específicos e pessoais. Fawkes havia chegado a um alvo institucional, um sistema inteiro em vez de pessoas específicas, que a ficção pode apontar, mas que a realidade demonstra ser muito mais difícil de atingir com precisão do que pessoas específicas. A questão moral que Guy Fawkes coloca não tem resposta limpa. E é importante que não tenha, porque respostas limpas a questões dessa natureza são frequentemente sinais de que a questão não está sendo olhada com profundidade suficiente. A perseguição aos católicos ingleses em 1605 era real. Era documentável. Era uma injustiça que o Estado havia construído com suficiente solidez legal para que os canais normais de contestação produzissem resultados que eram insuficientes para a escala do problema. A resposta que os conspiradores haviam construído era uma resposta a essa injustiça real. E a resposta havia sido planejada de uma forma que, se tivesse funcionado, teria produzido a morte de centenas de pessoas que incluíam, mas que iam muito além dos responsáveis específicos pela perseguição. Membros do parlamento que eram protestantes porque haviam nascido protestantes numa Inglaterra protestante. Funcionários que executavam as leis que haviam sido criadas por outros. Pessoas que estavam presentes na abertura do parlamento por razões que tinham pouca relação com a perseguição específica que havia motivado a conspiração. A escala indiscriminada da resposta é onde a justificativa encontra seus limites mais difíceis de sustentar. Não porque a injustiça não fosse real, mas porque resposta indiscriminada à injustiça específica produz novos tipos de injustiça que as novas vítimas não haviam cometido. Esse é o dilema que a história de Guy Fawkes coloca de forma mais clara do que a maioria das histórias de resposta à opressão institucional. E é um dilema que continua relevante em contextos completamente diferentes de 1605 porque a estrutura do dilema não muda quando as circunstâncias específicas mudam. Injustiça real. Ausência de canais efetivos de resposta. Resposta que alcança além dos responsáveis. Essa estrutura aparece repetidamente na história. E cada vez que aparece, as perguntas que coloca são as mesmas que não têm resposta fácil em 1605 e que não têm resposta fácil agora. A noite de 5 de novembro de 2024 foi como todas as outras noites de 5 de novembro desde 1606. Fogueiras. Fogos de artifício. Bonecos queimados em praças e jardins por toda a Inglaterra. Crianças que não sabem completamente a história perguntando para pais que sabem parcialmente a história o que está sendo celebrado. O que está sendo celebrado é uma das questões que ninguém responde da mesma forma. O governo que havia estabelecido a celebração havia pretendido que fosse a celebração da falha de quem havia tentado destruir a ordem estabelecida. Para parte considerável das pessoas que celebram hoje, é algo diferente. É a memória de alguém que havia chegado ao limite do que conseguia suportar e havia respondido da única forma que havia julgado disponível. E para outra parte, é apenas uma noite com fogo bonito no céu de outubro inglês, desconectada de qualquer posição sobre o que havia acontecido em 1605. Todas essas celebrações acontecem ao mesmo tempo, no mesmo país, sob o mesmo céu iluminado por fogos. Isso também diz algo sobre como o significado funciona ao longo do tempo e sobre como o poder e a resistência negociam o controle sobre os símbolos que ficam depois que as pessoas que os criaram há muito não estão mais aqui para defender as versões que preferiram. Guy Fawkes está na máscara que manifestantes usam em Brasília, em Hong Kong, em Madrid, em Moscou. Estava nos porões do parlamento em 1605 com 36 barris de pólvora. A distância entre as duas presenças é a distância entre o que ele havia planejado e o que a história havia feito com o que havia planejado ao longo de 400 anos.
Ele não havia planejado se tornar símbolo. Havia planejado mudar o mundo de forma concreta e imediata. O mundo havia mudado de formas que não havia planejado. E o símbolo havia sobrevivido à falha do plano com uma resiliência que o plano em si não havia tido. E você, se tivesse vivido na Inglaterra de 1605? Se tivesse visto a fé que havia herdado dos pais ser tratada como crime? Se tivesse tentado os caminhos dentro do sistema e encontrado paredes? Se alguém como Catesby chegasse até você com um plano que parecia ser a única resposta que restava? O que você teria decidido? E conseguiria viver com o que essa decisão produziria, tanto se tivesse funcionado quanto se não tivesse? Fawkes decidiu. E a história passou 400 anos decidindo o que fazer com o que ele havia decidido. Ainda não terminou de decidir. Deixa nos comentários o que você pensa sobre isso. Essa é exatamente o tipo de história onde a galera aqui traz perspectivas que mudam a forma de entender tudo. Já tivemos gente comentando ângulos que nem eu havia considerado na pesquisa. Se você tem uma leitura diferente sobre Guy Fawkes, sobre o que ele representava, sobre se o que planejou era justificado ou não, esse é o lugar para isso. Deixa o like se essa história ficou com você. Compartilha com alguém que você acha que ia gostar. E se ainda não segue o canal, esse é o momento certo. Cada pessoa nova que chega aqui torna essa comunidade mais rica. Até o próximo vídeo.